Então, vamos escrever agora o primeiro assunto, pares ordenados. Então, o que é um par? Por que ele tem esse nome par ordenado, né? Porque ele é composto sempre de dois números. Um número que representa a coordenada x e um número que representa a coordenada y. Então, por exemplo, o meu ponto, eu vou chamar ele... Você pode entender que par ordenado é um ponto do gráfico, tá? É um jeito errado de escrever, mas dá para entender. Um ponto, eu vou chamar um ponto de A, por exemplo. O A é um par ordenado, por exemplo, 2,3. O que significa isso? Que ele tem duas unidades no eixo x e três unidades no eixo y. Então, é como se eu tivesse o plano cartesiano aqui, que eu já vou falar o que é. Aqui o eixo x e aqui o eixo y. Eu venho aqui, vai estar o meu eixo com os números, eu vou lá no x e procuro o número 2. E vou no y e procuro o número 3. O ponto de encontro desses dois é onde está localizado o ponto A, que tem as coordenadas 2,3. Entenderam? Então, é para isso que serve o par ordenado, para localizar pontos em um determinado plano cartesiano. Ok? É claro que isso eu vou falar com mais propriedade logo mais. Então, agora eu queria falar o que é um plano cartesiano. Ele tem esse nome por causa de um cientista chamado René Descartes, tá? Filósofo também. Então, cartesiano, Descartes, tá? Então, o que é um plano cartesiano? Plano porque é um papel. Então, ele é composto de dois eixos. Deixa eu subir, dobrar um papel aqui que já está cortando. Então, composto de dois eixos. O eixo vertical é chamado de eixo Y. E o eixo horizontal é o eixo X. Claro que ele tinha que colocar mais um nome, então o eixo Y também é chamado de ordenada. E o eixo X é chamado de abscissa. Tá? Para vocês decorarem, abscissa. Então, lembra que X, abscissa. E a outra é a ordenada, então é o Y. Ok? Então, são esses dois eixos. Sempre cresce para a direita e sempre cresce para cima. Tá? No meio do eixo é o ponto zero. Aqui é a origem do plano cartesiano, onde tudo começa. Daqui para cá aumenta e daqui, ou no sentido contrário, diminui. Então, por exemplo, 1, 2, 3 e assim vai. Ou para cá, menos 1, menos 2, menos 3. É como se fosse o eixo numérico. E aqui no meio, o zero. Assim, funciona para o Y também. Para cima, 1, 2, 3, até onde eu quiser. E para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, até onde eu achar suficiente. Tá certo? Alguma dúvida até aí? Ou tá tranquilex? Beleza? Tá. Então, agora que a gente sabe par ordenado, eu vou trabalhar com as coordenadas. Tá? É a mesma coisa. Então, o que são as coordenadas? São coordenadas de um determinado ponto que eu vou colocar nesse plano cartesiano. Então, por exemplo, imagine que eu vá colocar o ponto
de coordenadas 2,5. Quer dizer que eu vou andar 2 unidades no eixo X das abscissas e 5 unidades no eixo Y das ordenadas. Aquele esquema que eu fiz quando eu falei de para o ordenado. Então, aqui o Y e aqui o X. Então, 2 unidades no X e 3 unidades e 5 unidades no Y, desculpa. Tá? Então, aqui está localizado o ponto A. Ok? E é assim que a gente faz. Tá? Então, o que, Lucas? Seria um resumo de perfuração? Eu não entendi. O que é o outro? Bom, enfim. Depois me fala. Tá, depois eu vou pesquisar. Ó, então, por exemplo, vejam aí na teoria. Se eu quiser localizar o ponto C, que tem coordenadas 3 para o eixo X e -2 no eixo Y. Então, eu venho aqui e conto 1, 2, 3 no X e vou no Y e conto 1, -2. Desceu. O ponto de encontro é onde eu vou colocar o C. Entenderam como que localiza o ponto no plano cartesiano? Tudo bem? Até aí? Ou não? Alguém tem alguma dúvida? Alô, alô? Tem alguém aí, fora o Luca, que já escreveu? E a Melissa? Vocês estão entendendo? Então, tá. Bom, vamos ver. Então, agora eu vou compartilhar uma outra tela aqui com um quadriculado. Tá? Nesse quadriculado aqui, eu vou colocar os eixos ordenados do plano cartesiano. Deixa eu pegar o lápis aqui. Vamos desenhar aqui. Eu vou pôr de uma cor que fique mais clara. Vou pôr tipo um... Oh, acho que preto vai dar. Eu vou colocar aqui no meio o eixo Y. E aqui eu vou colocar o eixo X. Tá? Então, eu vou colocar alguns pontos para vocês e eu queria que vocês usassem a ferramenta aí da bolinha, de repente, e colocassem onde estão localizados esses pontos, ok? Esses pontos. Deixa eu só colocar aqui o eixo X e aqui o Y. Calma aí que eu estou me entendendo com esse negócio aqui. Tá aí. O eixo Y e o eixo X. Tá? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui com algumas cores. Aí eu só ia pedir para vocês, quem for responder, coloque na cor que eu usei aqui. Então, por exemplo, o primeiro ponto eu vou fazer vermelho aqui, ó. O ponto A, que vai ter coordenadas. Cada quadradinho aí é uma unidade, tá? Então, por exemplo, 5,4. O ponto A. Aí só esperem um minuto eu colocar todos, daí vocês começam a escrever. Ponto B. Vou colocar agora o ponto C.
E o ponto D só faltou fechar aqui. E o ponto D, que vai ser, deixa eu ver. Calma aí que eu já estou acabando. E o último aqui, só para fechar a nossa ponto I 0,0. Pronto. Escrevi todos os pontos aí para vocês. Então, eu queria ver se vocês conseguem localizar esses pontos. Se vocês puderem usar a cor correspondente, é bom, tá? Se ficar difícil no celular, pode usar qualquer outra aí, que está valendo. Então, quem quiser já colocar aí para participar, localizem esses pontos. Eu vou fazer um de exemplo aqui. Eu vou chamar o ponto M só de para vocês verem aqui. Ponto M vai ser esse vermelho aqui. Deixa eu ver um 6,6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a ferramenta de bolinha lá, bolinha preenchida, e vou lá no 6,6. Então, eu vou contar 6 quadradinhos para x e vou contar 6 quadradinhos para y. Então, eu venho aqui e localizo o ponto. Tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entenderam? Então, quem quiser brincar aí, coloque para mim os pontos, por gentileza, aí na figura. Se ficar difícil no celular também, me avisem, daí a gente vai fazendo junto. Eu vi vários. Tá difícil aí, né? Ó, o ponto ele é sempre na linha, tá? Em cima do cruzamento de duas linhas. Que nem, ó, aqui veio essa linha e veio essa linha. Tá, então eu vou fazer aqui com vocês, tentem acompanhar. Né, o celular fica complicado mesmo. Então, deixa eu ver onde que apaga aqui. Ai, opa. Eu vou apagar esses pontos aqui que estão aqui. Beleza. Então, ó, eu entendi. Vai ser puxado. Então, vamos fazer juntos. Então, agora eu vou fazer o ponto A. Então, venho aqui. Vou pegar a bolinha aqui do ponto A vermelho. O ponto A tem coordenada 5. Eu acredito que vocês vão conseguir entender também por aqui. Então, 5,4. Então, eu vou contar 5 para o x e vou subir 4. 1, 2, 3, 4. Aí, o ponto A. Ok? Quem quiser ir tentando também está liberado. Se tiver errado, depois eu apago. Então, agora o ponto B. Menos 3,6. Então, aqui é o zero. Então, menos 1, menos 2, menos 3 e 6 para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí. Entenderam? Estão entendendo como que é? Agora,
O ponto C, 7 para o x e menos 3 para o y. Então, eu venho aqui e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E desço 3 para o y. 1, 2, 3. E aqui onde cruzou. Ok? Agora, continuando aí. Aí, né? Ah, claro, aí é mais fácil. Agora a D. Menos 6 para o x e menos 2 para o y. Então, 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. E menos 2 para o y. Então, tem que descer 2. 1, 2. Aí, perfeito. Eu vi que algumas pessoas estão tentando escrever aí. Eu vou pôr em cima. Então, o ponto azul, ó, ele é aqui, tá? Então, eu vou apagar esses dois pontos azuis que estão aqui, só para não confundir. Aquele eu acredito que ali não tenha, né? É o do zero, eu acho, né? É o outro azul. Tá. Então, agora eu vou para o E. 0,5. Então, 0... Ah, esse que é o interessante. Então, vejam, o zero, sempre que aparecer o zero, o ponto está em cima de um dos eixos. Se for 0 para o x, então está em cima do eixo y, é o contrário. E se for 0 para o y, então está em cima do eixo x. Tá? Então, 0 para o eixo x aqui, esse ponto está exatamente em cima do y. Então, vamos ver o ponto E. Então, 0 para o x quer dizer que eu não andei nada, estou aqui, no 0. E vou subir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o ponto E está aqui. Entenderam? Vamos mais um aí, ó. O ponto F, o rosa. Então, 0 para o x, então eu estou aqui no meio e vou descer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui faço o ponto F. Estão entendendo? Se não entenderem, falem. Então, agora o ponto G, ó, é 0 no eixo Y. Então, ele está em cima do X. Então, 0 no Y, eu estou aqui no meio. Vou andar só no X, 4. 1, 2, 3, 4. Está aqui. O ponto G. Beleza. Agora, o H. Menos 2 e 0. Então, estou em cima do eixo Y, 0, né? E o X eu vou andar menos 2. 1 e menos 2 aqui. Então, aí. E o último, o 0, 0. Quer dizer, eu não vou andar nada no X e nada no Y. Então, o 0, 0 aqui. É o ponto de origem que a gente chama, né? O ponto central. Alguma dúvida? Vocês aprenderam a localizar os pontos agora no plano cartesiano? Então, é a coisa mais fácil que tem, né? Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, só cuidado, muito cuidado nos pontos que tem zero, tá? Então, quando é zero, então zero no x, ó, não vou andar nada no x, vou andar só no y. Então, anda no y. Se é zero no y, opa, eu não vou andar nada no y, né? Então, eu vou andar só no x. Então, anda para cá ou para cá. Fechou? Então, é isso. Posso tirar daqui, dessa tela? Tá. Eu vou supor que sim. Então, eu vou tirar daqui. Deixa eu limpar. Tá. Então, voltando agora para o material, deixa eu dar uma olhada aqui nos exercícios antes de começar. Bom, eu vou aproveitar o gancho e vou fazer assim. Eu vou passar agora, eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês fazerem o exercício 1, tá? Que é exatamente isso que eu acabei de fazer, localizar os pontos no gráfico. Depois dos 10 minutos eu faço, e daí eu volto com mais um pouco da teoria ou o exercício, ok?
porque os próximos já são de resolver o sistema, né? Então, eu vou procurar trabalhar mais essa parte de localização dos pontos hoje, e daí na próxima aula eu já vou para a resolução de sistemas, tá? Então, 10 minutos aí para vocês localizarem, fazendo o exercício 1 e tá, 1 só, 10 minutos. Eu acho que é muito 10 minutos. Quem for terminando, vai falando para mim, tá? E eu volto na sequência para fazer com vocês. Então, assim que vocês terminarem, vão colocando aí, ó, acabei, que eu já começo. Qualquer coisa eu estou aqui. Bom, pessoal, vou recomeçar então. Vamos lá fazer o... Vou puxar aqui a apostila. Então, tá aí a apostila. Vamos lá. Deixa eu só dar um... Aqui, beleza. Para a gente poder ver os pontos. Tá aí o ponto A. Então, ponto A. Deixa eu pegar a regra do desenho aqui. Então, ponto A, 1,3, né? Então, 1 para o x e 3 para o y, ele vai cair exatamente aqui. Beleza? O ponto B, menos 2 para o x e 0 para o y. Opa, o zero, já apareceu zero. Então, menos 2 para o x e não vou andar nada no y. Venho aqui, no menos 2. Beleza. Letra C, menos 1 e 3. E menos 3. Então, menos 1 para o x e menos 3 para o y. Venho, passo aqui. Aí, seguindo, ponto D, 5 para o x e menos 4 para o y. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e menos 4. Epa. Calma aí. Calma aí que saiu minha ferramenta de desenho. Voltou. Então, 5 e menos 4. Desce aqui no menos 4. Ok? O ponto E agora. O ponto E, deixa eu ver aqui. Ponto E é menos 5 e menos 1. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 para o x e menos 1 para o y. Ok? E o ponto? O último ponto, 0 e 4. Não vou andar nada no x, mas vou andar 4 no y. Então, eu venho aqui e é o último ponto. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida do que eu fiz ou está tranquilo? Vocês acertaram, erraram? Me dê um feedback aí para eu saber. Tranquilo, né? Perfeito. Boa. É isso aí.
Então, fechou. É isso. Vocês querem que deixe aqui mais um pouco ou todo mundo já viu? Pode tirar? Então, beleza. Ninguém falou nada, então eu vou tirar. Então, fechou. Então, agora eu vou envolver um pouquinho mais, voltando um pouco na teoria agora, trabalhar um pouquinho mais do assunto da aula, que é equação de primeiro grau, com duas variáveis. Como que eu faço um gráfico, né? Vocês já devem ter visto na escola, ou ouvido falar alguma vez na vida, que uma equação de primeiro grau é sempre uma reta, tá? Sempre que eu tiver o gráfico de uma equação de primeiro grau, é uma reta, tá? Então, reta. Ok? Então, falou gráfico de uma equação de primeiro grau, você tem que vir na cabeça de vocês que tem que ser uma reta. Ok? Primeiro ponto é esse. E uma reta, para desenhar uma reta, eu preciso de dois pontos. Então, uma reta precisa de dois pontos. Por quê? Com um ponto só, não basta para eu desenhar uma única reta. Vejam aí no meu papel. Se eu pegar e marcar aqui, tem o meu plano cartesiano, venho e marco esse ponto aqui. Eu posso desenhar infinitas retas que passam por esse ponto. Ó. Uma reta aqui, uma outra aqui, uma outra para cá. Então, não tem fim. Eu posso desenhar quantas retas eu quiser que passe por um ponto só. Mas tem uma única reta que passa por dois pontos. Por exemplo, se eu pegar agora dois pontos, eu só consigo desenhar essa reta. Ok? Então, para resolver uma equação do primeiro grau gráfico, eu preciso sempre de dois pontos. Ok? E localizar o ponto no gráfico, vocês já sabem. Então, é extremamente fácil. É só marcar dois pontos e fazer a ligação deles. Porém, agora um outro detalhe. Ó. Como que eu vou fazer isso? Imagine essa equação que está aí. É uma equação com duas variáveis, variável x e variável y. São os dois valores dos eixos que eu tenho, né? O eixo x e o eixo y. Então, se eu tiver aí 2x mais 2y igual a 6, lembra que eu preciso de dois pontos, tá? O que eu faço? O jeito mais fácil de achar esses dois pontos, eu vou fazer uma tabelinha aqui. E nessa tabela, aqui vai ser o valor de x e aqui o valor do y, que são os dois pontos. Ó. Esse primeiro ponto e aqui o segundo ponto. Ok? Então, como que eu vou obter esses números para eu poder ir lá marcar no gráfico? Você escolhe um ponto para uma das letras. Por exemplo, para a letra x, eu escolho o 0 aqui e depois eu ponho 1 aqui, por exemplo, porque o 0 eu já usei. Eu escolho. Então, o que eu vou fazer? Agora eu preciso obter o valor de y. Para obter o valor de y, não posso escolher, já escolhi o do x. Então, eu venho aqui na fórmula que ele vai dar e vou substituir o valor que eu escolhi para achar o outro. Então, por exemplo, em vez de colocar agora 2x, eu vou colocar 2 vezes 0, porque eu escolhi que o x vai ser 0. Então, 2 vezes 0 mais 2y igual a 6. E vou continuar resolvendo. 2 vezes 0 dá 0, mais 2y igual a 6. Então, 2y igual a 6. O 2 que está multiplicando, eu passo para lá, dividindo. Então, y é igual a 6 dividido por 2. Então, y é 3. Opa, então eu escolhi o 0 para o x
o y vai dar 3. Então, qual ponto eu vou marcar lá? O 0, 3, o primeiro ponto. Agora eu escolhi o valor 1 para o x. Então, eu venho aqui e resolvo com o número 1 que eu escolhi. Então, vai ser 2 vezes 1. Então, aqui eu vou marcar aqui o do 0 e aqui vai ser o do 1. Então, 2 vezes 1 mais 2y igual a 6. Substituí lá naquela primeira equação. Troquei o x por 1. 2 vezes 1, 2, mais 2y igual a 6. Esse 2 aqui que está somando, ele vai para o lado de lá, subtraindo. Então, 2y igual a 6 menos 2. 2y tem que ser, então, 4. Para acabar, faço 2 dividindo, y igual a 4 sobre 2, que dá 2. Então, se eu escolhi o x valendo 1, o valor do y é 2. E aí, entenderam o que eu fiz ou não? Só recapitulando. Quando ele te der a equação e pedir para desenhar o gráfico, você vai escolher dois valores, pode ser tanto para x quanto para y, e obter o outro valor correspondente. Então, se você escolheu para x, você tem que achar o valor de y. Se você escolher o valor para o y, você tem que achar o valor de x. Entenderam? Aí o que importa para a gente? Importa esses dois pontos. Daí eu vou desenhar o gráfico e vou marcar esses dois pontos. O 0 e 3. 1, 2, 3, 4. Vou fazer umas linhas aqui para marcar. Então, 0. Eu não vou andar nada no x, mas vou andar 3 no y. Então, 1, 2, 3. Está aqui. O ponto 1. Primeiro ponto. E eu vou andar 1 no x e 2 no y. 1 aqui no x e vou subir 2. Esse é o segundo ponto. Pronto. Feitos os dois pontos, é só juntar. E está aí a resolução gráfica do nosso sistema. Percebam que a reta tem infinitos pontos juntos. Então, qualquer valor que eu escolher, e aí encontrando o valor correspondente, eu vou estar resolvendo, tá? Então, dentro de uma reta tem infinitos pontos. É claro que para fazer o desenho a gente só precisa de 2, que foram esses que eu usei aqui. Tá? Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Ou não? Então, bom, ninguém falou nada. Então eu vou agora dar acho que 5 minutos dá, até muito, para fazer o exercício 2, tá? Façam o exercício 2, 5 minutinhos aí, e eu já volto para resolver com vocês. Qualquer coisa é só me falar. Eita, pega. Calma aí então, Wesley. Eita, vocês já fizeram 1 e o 2? Palhaçada, hein? Beleza. Tem alguém tentando fazer o 2 aí? Se não tiver ninguém, eu já faço. Se tiver alguém, eu espero. E aí, tem alguém fazendo 2? Tá, então eu vou esperar aí um tempinho. A hora que, assim, quem estiver fazendo, na hora que acabar, me fala. Daí eu faço aqui a resolução. Então, sempre que formar a reta, a gente vai ter todas as respostas possíveis, soluções possíveis de um sistema de duas equações. Ok? Tá. Então, eu acredito que seja isso por hoje. Ficou alguma dúvida de vocês com relação a isso? Tá tranquilo, né? Esse início, eu estou indo bem devagar para vocês não se assustarem, tá?
E daí, na próxima aula, a gente vai ver o sistema de duas equações e como resolve cada sistema, tá? São dois, deixa eu ver quantos métodos eu coloquei aqui. Eu coloquei dois métodos, da substituição e da adição, tá? São os principais. Tem o método da comparação, mas isso daí é muito infantil, não vai ter necessidade. Uma coisa boa é que não cai para você, na prova, não cai para você construir o gráfico, né? Mas você vai ter que saber como interpretar um exercício que tenha gráfico já. Então, por isso que a gente está fazendo esses passos, tá? De construir, para vocês saberem o que está por trás de cada gráfico. Fechou? Então, é isso por hoje. Bom descanso aí, estudem. Eu vou já colocar as listas da Gabi e a do Stefano lá para vocês. Eu acho que a do Stefano já deve estar lá pronto.